Vinícius Moura, você tem informação pra gente? Trazer alguns dados aqui, Paulinha, do próprio Ministério da Saúde, até para a gente debater um pouco mais este assunto. A pasta informou que em 2020 o Brasil teve 373 óbitos de pessoas com menos de um ano por Covid-19, 189 na faixa entre 1 e 5 anos e 641 pessoas de 6 a 19 anos, somando 1.203. Este ano, os números foram um pouco maiores. 418 bebês morreram de um ano, 208 crianças entre 1 e 5 anos e além de 796 pessoas entre 6 e 19 anos, um total de 1.422 pessoas. Os números, obviamente, são muito menores do que da população adulta, mas jogam essa discussão. Será que se não tivéssemos a vacinação para o público infantil, esses dados poderiam ter sido menores? Você acha que sim, Adriles? Eu acho que a gente tem que fazer uma investigação ampla no número desses óbitos. Todo ano morrem crianças, idosos, pessoas adultas, claro que mais idosos. Mas eu volto a reiterar aqui que em conversa com o doutor Zé Balos, ele falou que tentou exatamente investigar os óbitos dessas crianças, eventualmente mortas, e ele não conseguiu estabelecer um nexo se havia Covid com mais um tipo de comorbidade. Essas crianças poderiam estar sofrendo de câncer, de leucemia, de parada cardíaca, alguma coisa de anencefalia, qualquer coisa que possa ser associada também a Covid. Foi atropelada, mas por acaso estava com Covid. Pois é, a questão que se coloca é essa. Então, isso, eu gostaria realmente mais transparência do Ministério da Saúde para saber se essas crianças, esses adolescentes, sofriam de algum tipo de comorbidade. O meu dilema em relação à vacinação é um dilema ético. Se eu tiver um estudo conclusivo em relação a riscos de Covid, em consonância, em contradição, aliás, com riscos de vacina, e isso estabelece uma melhor predisposição a que as crianças sejam vacinadas, tudo bem. O meu problema é inocular, infimamente que seja, eu sei, Joel, a vacinação coloca mínimos riscos, mas se existe uma população infensa e praticamente imune à doença, e você inocula a possibilidade, ínfima que seja, de um sintoma adverso em uma criança, e uma criança que não tem consciência para estabelecer um cálculo de risco, ou seja, quem vai levar ela para vacinar é um pai e uma mãe. Você calcula o risco para o seu filho e inocula talvez um risco que talvez, volto a dizer, reiterar, talvez possa ser maior que o risco da Covid numa criança. Esse é o dilema ético da vacinação infantil, entendeu? A longo prazo ela vai ter um sintoma da vacina ínfimo, que seja 1 em 1 milhão vai ter um sintoma, mas essa 1 em 1 milhão que vai ter um sintoma da vacina vai ser colocada, inoculada nela um risco desnecessário. É só isso que eu queria, uma transparência maior do Ministério da Saúde, da Anvisa e de todo... O sarampo foi testado durante 10 anos. A respeito da vacinação de crianças, o Adrilho estava trazendo o ponto dele, desse mínimo risco, né? Sim. Como avaliar esse mínimo risco, se o da vacina é maior ou menor do que o da própria doença. E eu acho que a Zoe ainda não falou sobre esse assunto, queria ouvir um pouco da opinião dela, inclusive a respeito dessa questão do Dória lançar a carteira de vacinação infantil, né? Esse tipo de pressão ao governo federal. O que é que você acha disso, Zoe? Não me surpreende em nada. Esse cara, sinceramente, tem que ser preso, porque é uma irresponsabilidade muito grande. Em adultos, a gente não sabe como serão as consequências futuramente dessa vacina. Sim, agora está controlado graças à vacinação, mas o que está agora sendo discutido é o que vai acontecer no futuro, se vai ter efeito colateral ou não. As vacinas que nossos pais colocaram quando a gente era criança, foram testadas durante anos e anos, né? Não foram vacinas experimentais. Essas do coronavírus, Pfizer, Coronavac, foram feitas em menos de 2 anos. Ninguém sabe ao certo, né, os efeitos futuramente. Num adulto, ok, o adulto ele escolhe. Agora, criança é muito complicado. Por que submeter uma criança a isso? Se já está controlado, o coronavírus está comprovado que está controlado aqui no Brasil, no resto do mundo, sim, tem agora a variante Ômicron, mas que parece que a vacina não vai ser eficaz para isso. Por que obrigar crianças agora a se vacinarem? Estavam muito preocupados com os adultos. Agora foi resolvido? Não, querem as crianças, fazer as crianças de cobaia. É um completo absurdo isso, irresponsabilidade do Dória e dessas pessoas que a Anvisa que querem submeter essas crianças à vacinação. Estão falando que não sabem se vai ser obrigatória a
a vacinação. Mas vai ser sim, assim como está sendo agora nos adultos. Falam que não, mas para você entrar no shopping, para você ir no teatro, para você viajar, você tem que se vacinar. Isso é uma forma de obrigar a pessoa. Fechar restaurante para essas pessoas não vacinadas é uma forma de obrigar. Agora, para a criança, se o pai optar por não vacinar seu filho, que está em todo o seu direito, meus filhos, minhas regras, não vai poder ir numa escola. Vocês vão ver que em janeiro o querido Dória vai falar, não, criança não entra sem a vacina. É um completo absurdo isso, submeter uma criança a uma vacina experimental. Zoe, você não pode entrar com uma bomba relógio num restaurante, Zoe. Um restaurante tem todo o direito... Criança é uma bomba relógio? O restaurante tem todo o direito de uma pessoa não vacinada, que apresenta um risco para os outros, a pessoa vacinada não comprova nada, você está vacinado. Tem gente que está vacinado e está com Covid. O dever dos pais é zelar pelo bem dos seus filhos. Pois é, tem que ter a escolha. Tem que ter escolha. Tem pais que não querem. Eu não posso submeter meus filhos a doenças. Não posso. Ok, mas tem pai que não quer submeter seu filho a vacina experimental. E aí, Joel? Submeter a doença não é experimental. O pai é obrigado. Foi experimentado, já foi testado longamente. Em menos de 2 anos, Joel. Posso terminar? A vacina do sarampo, desenvolvida há décadas atrás, não foi décadas de estudo, não. Ela foi em alguns anos de desenvolvimento. Foram anos, eu não falei décadas, falei anos. Estamos há 2 anos estudando aqui. 2 anos. A ciência evoluiu muito, a ciência é muito mais rápida. A vacina não deixa vestígios no corpo da pessoa, então eu já vi gente até falando não, porque tem a proteína spike que a vacina cria. Pessoas que até ontem, pessoas que até ontem não sabiam nada de biologia, agora vêm falar da proteína que a vacina cria, que elas estão com medo daquilo. Nem essa proteína não fica no corpo da pessoa depois de algumas semanas. Então, minha gente, a vacina é testada, ela não causa efeitos desconhecidos de longo prazo. Ninguém sabe. Nem eles sabem, Joel. Você está afirmando uma coisa que as autoridades não estão falando. Não chegou. A Covid sim deixa. A Covid sim, porque não deixa vestígios. A Covid sim deixa. Como você sabe disso? O Estado não pode te obrigar a colocar uma substância no seu corpo, entendeu? Estão coagindo as pessoas. A Covid sim deixa sequelas de longo prazo. E Zoe, sim, o Estado cobra carteirinha de vacinação. Com vacinação de várias poliomielite. Vacinas comprovadas. Injetar uma substância no corpo. Olha como você se contradiz, Zoe. Olha como você se contradiz. Você diz, o Estado não pode obrigar a colocar uma substância, mas você mesmo concorda com a obrigação de outras vacinas. Então você discorda. Então o problema não é injetar uma substância. O Estado não pode obrigar a injetar uma coisa. Só um minutinho, duplinha do barulho. Joelzinho, rapidinho. Agora a gente tem que justamente para proteger a nossa sociedade, é importante vacinar. E pais que boicotarem isso estão sendo irresponsáveis. Chega, gente. Vamos desligar aqui o microfone deles.